Abra sua Bíblia, por gentileza, em Efésios, capítulo 5, versículo 17. Efésios 5, versículo 17. Quem for achando, vá ficando em pé, em referência à palavra de Deus. Só aquele pregador chato, sabe, irmão? Sou aquele pregador antigo ainda. Quem achou, diga amém. Todos acharam? Diz assim: sede, pois, perdão. Por isso não sejais insensato. Versículo 17. Por isso não sejais insensato, mas entendei qual seja a vontade do Senhor. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito, falando entre vós com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Você pode bater uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Amém. Ser ungido, ser vivo, ser santo, ser avivado, ser pentecostal e outros termos sempre estão ligados com estar cheio do Espírito Santo. Nesse texto, Paulo ele faz uma comparação entre ser cheio do Espírito e ser cheio do vinho. Ora, o estado da embriaguez afeta diretamente o cérebro humano, afeta a tua capacidade de andar, afeta a tua capacidade de pensar, afeta a tua capacidade de falar. Tudo isso o álcool ele consegue fazer. Ou seja, quem vive num domínio do álcool, quem vive se enchendo de álcool, sempre irá viver dominado pelo álcool. Mas Paulo afirma que quem vive no Espírito, quem se enche do Espírito, vive sobre domínio do Espírito. E isso é muito importante, porque Paulo está fazendo uma analogia entre ser cheio do Espírito e entre ser cheio do álcool. Mas nesse texto tem um mistério. E que mistério é esse? Preste atenção. É que Paulo, em sua terceira viagem missionária, ele evangeliza e abre a igreja de Éfeso. E isso por volta de 54 depois de Cristo. E nessa igreja, Paulo fica durante 2 anos ensinando os fundamentos básicos da fé. Só que depois, Paulo se retira de Éfeso e vai fazer outra obra. Aí depois de 8 anos, Paulo escreve essa carta de Efésios, para Efésios. Então, como é que uma igreja que tem aproximadamente 10 anos ainda não se libertou da prática do vinho? Como uma igreja que tem 10 anos ainda não se libertou da prática do álcool? É simples. É que nesse texto, Paulo não está falando sobre álcool, mas está falando sobre coisas mundanas. Era como se Paulo estivesse falando assim: irmãos, não se encham de coisas mundanas, pois as coisas mundanas irão afetar diretamente a forma como você vai pensar. Irmão, não se encham das coisas mundanas, pois as coisas mundanas
irá afetar diretamente a forma como você se veste, a forma como você se fala, irá afetar diretamente o tipo de pessoa que você é. Era como se Paulo estivesse falando assim: irmãos, não se encham de Netflix, porque quem se enche de Netflix, pensa em Netflix, fala de Netflix, sonha com Netflix. Ah, mas como assim, Paulo? Era Paulo dizendo assim: irmãos, não se encham da música do mundo, porque a música do mundo vai afetar a mente de vocês, vai afetar a forma como vocês pensam, a forma como vocês falam, porque quem se enche da música do mundo vive conforme a letra está dizendo, e a letra diz coisas do mundo. Era como se Paulo estivesse falando assim: igreja de Efésios, não se encham de fofoca, não se encham de mentira. Mas por que, Paulo? Porque vocês transbordarão aquilo do que vocês são cheios. É ou não é desse jeito? Oh, glória. É porque tem uns crentes que só sabem falar de futebol. É ou não é? É que tem uns crentes que só sabem falar de Free Fire. Ou não é desse jeito? Tu quer saber do que a pessoa está cheia? Conversa com ela. Ô irmão, vem cá, vamos sentar, bora conversar um pouco. Aí começa a conversar. Ei, tu tá sabendo de quê? Da roupa que o pastor foi? Tu tá sabendo o lugar que o pastor foi? Ei, aquela fofoca daquele irmão, tu tá sabendo? Tu tá sabendo não, é? Deixa eu te contar. É porque tem uns irmãos que, se tu perguntar na Bíblia, é o seguinte: irmão, qual foi o homem que andou sobre as águas? Ô pastor, eu não sei não. Ô irmão, qual foi o homem que ungiu Davi a rei? Eu não sei não. Agora pergunta a ele: qual é a novela que passa? Qual foi o filme que passou em tal horário? Pergunta quem foi o melhor do mundo. Pergunta isso, pergunta daquela, e vai dizer: pastor, eu sei responder. Sabe por que sabe responder? Porque você transborda daquilo que você está cheio. Agora pega um crente que está cheio da presença. Eita glória. Pega um crente que está cheio de Jesus. Ei, vem cá, irmão, eu li a Bíblia ontem. Eita, que Deus falou comigo ontem em casa. Ei, foi lindo, tu está sabendo não? Ah, glória. Irmãos, não se encham do vinho, mas se encham da gloriosa presença de Jesus. Então Paulo adverte: não se encham disso, mas se encham do Espírito. Tudo bem, mas quando é que nós se enche de Deus? Se você for no versículo 18 do texto, no final, depois de mas enchei-vos do Espírito, tem um ponto e tem uma vírgula. Era como se Paulo estivesse dizendo assim: vocês querem se encher do Espírito? É muito fácil. Como é que é, Paulo? Aí Paulo vai dizer assim, ó: falando entre vós com salmos. Na sua Bíblia está desse jeito? Falando entre vós com salmos, com hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor no vosso coração. Se tiver crente inteligente aqui, já vai entender que Paulo está falando que isso aqui é culto. Não é? A gente não acabou de louvar a Deus? Não estamos lendo a palavra? Tudo isso é culto. Mas é que está surgindo aí uns crentes novos, uns crentes modernos, gosto de dizer assim, crente moderno, que eles acham que vindo um culto uma vez na semana é o suficiente para estar cheio. Não, ainda é pior. Tem crente que parece que é turista, porque só vem na igreja no dia da Santa Ceia. Já parou para pensar que o culto da Santa Ceia é o culto que mais dá gente? É porque tem um irmão que se converteu sei quando, mas ele só pisa os pés uma vez por mês. Aí tu quer dizer para mim que crente assim está cheio? Eu não acredito. Eu não creio nisso. Então, como é que eu quero estar cheio de Jesus,
mas eu falto culto demais. Não tem como, é incompatível. Crente que ama faltar culto com crente cheio, se bate. Não existe essa história de crente que anda faltando no culto e está cheio. Aí quando ele vem no culto, aí diz assim: eita, eu não estou sentindo a presença de Deus. Eu acho que a culpa é do rapaz que está tocando violão. Ah, não. Eu acho que a culpa é do irmão que está tocando baixo. Não, eu acho que a culpa é de Vinícius que está tocando teclado. Não, eu acho que a culpa é do baterista. Ah, não, a culpa deve ser do pastor. Deve ser dos louvores. Não, a culpa é tua. Porque é impossível sentirmos a presença de Deus sem vir ao culto. Porque tem gente que passa tempo sem ter um compromisso com Jesus. Aí quando chega na igreja, quer sentir o sobrenatural, quer sentir o mover, quer ver anjos passeando pela igreja. Não vai ver nada disso, não. Crente de domingo, para mim não é cheio. Para vocês são? Ih, pô, ficou calado. Toca o irmão do celular, diga assim: cuidado. Muita gente, pouco barulho. Cuidado com essas tuas faltas no culto aí. Teve um dia, irmão, escuta essa história. Teve um dia que um pregador foi pregar numa igreja. Aí ele pregou, chegou na igreja. Quando ele passou pela porta, aí tem um irmãozinho chato. Toda hora: glória a Deus, aleluia, Deus é maravilhoso, Deus é tremendo. Só que esse pastor não era pentecostal. O irmão era, o pastor não era. Melhor, o pregador, né? Aí o pastor começou a pregar a palavra de Deus, direitinho. E toda final da aplicação que o pastor pregava, o irmão: glória a Deus, aleluia. Aí o pastor ficou incomodado. Vocês me ouvem bem? Amém, né? Estão se melhor vocês atrás? Estando melhor agora? Amém. Então o pastor, ele ficou incomodado com esse irmão. Toda hora esse irmão dando glória a Deus, toda hora dando aleluia. Só que no outro dia, o pastor ia pregar de manhã. Aí o pastor disse assim: eu vou pregar amanhã, de manhãzinha aqui, eu vou ver se ele vem. Aí quando o pastor chegou no outro dia para pregar, adivinha que estava na porta como porteiro? O irmão do glória, o irmão do aleluia, o irmão do fogo. Ele disse: é hoje que eu lhe dou uns carãozinhos. Aí o pastor começou a pregar: irmão, glória a Deus, aleluia. Aí o pastor: não é possível, esse cara está de brincadeira com a minha cara. Não é possível. Continuou pregando, irmão, glória a Deus, aleluia. Era o pastor terminando uma frase, o irmão completando com glória. Aí ele terminou o culto, ele chegou no irmão e disse assim: vem cá, por que toda hora você fica dando glória a Deus, aleluia? Não precisa disso não. Deus não é surdo. Aí o irmão disse: meu pastor, é que o senhor não sabe o que foi que Deus fez na minha vida. O senhor não sabe o milagre que Deus fez. O que Jesus fez na minha vida, homem nenhum pode fazer. É por isso que quando eu estou em casa, eu coloco um louvor. Aí a mulher lá na cozinha, lavando os pratos, vai dizendo assim: eita, que a presença já chegou. Aí quando ela fala isso, eu sinto também. Aí quando ela está lavando os pratos, eu estou lá dizendo: eita, como tu é grande, eita, como tu é fiel. E quando ela está lá lavando os pratos, eu estou lá igual um doido dentro de casa, gritando, dizendo que Jesus é o homem mais lindo do mundo. Meu pastor, enquanto eu estou dentro de casa, aí a minha esposa está lá fazendo a comida, faz até a comida abençoada, o senhor precisa experimentar depois. Aí fala assim: meu pastor, enquanto ela está lá lavando os pratos, fazendo as casas, varrendo a casa, o louvor está tocando, eu acho pouco. Aí eu pego a Bíblia, eu abro ela e começo a ler,
começo a ler salmos, começo a ler os evangelhos, aí a gente vai sentindo uma presença. É um negócio de Deus que vai invadindo a minha casa. Aí quando chega na hora de ir para casa, ela fala assim: meu amorzinho, tá na hora, né? Tá na hora de quê? De ir para a igreja. Aí eu me lembro daquele versículo, meu pastor, que diz assim: alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Aí um negócio invade, é um negócio estranho, mas eu sei que não é estranho, eu sei que é a presença. Aí dá uma vontade, meu pastor, já de entrar no mistério, dá uma vontade de entrar na glória. Aí quando a gente está indo no culto, a gente vai a pé, que a gente é pobre, a gente vai a pé caminhando. Aí ela diz assim: eu creio que Deus é Deus de providência. Eu digo aleluia. Ela vai dizendo: eu creio que Deus vai fazer na nossa vida. Eu digo aleluia, glória a Deus. Aí quando eu chego na igreja, às vezes eu vejo a igreja morta, parada, eu dou logo um grito de glória a Deus assim, ó, aleluia. Por quê? Porque em casa, pastor, eu busquei. Porque em casa, pastor, eu me consagrei. Porque em casa eu coloquei o louvor, meu pastor. Porque em casa eu coloquei a palavra. E a presença de Deus me encheu em casa. Mas tem um negócio, pastor. É que quando eu cheguei na igreja, Deus não me encheu. Aí o pastor olhou para ele assim e disse assim: como assim? Quando eu cheguei na igreja, meu pastor, Deus, ele me transbordou. Oh, glória. Isso é para crente pentecostal. Aí o pastor olhou para ele e disse assim: irmão, isso é coisa de doido. Aí o irmão olhou para o pastor e disse: sim, pastor, isso não é coisa de doido não. Isso é coisa de crente que tem intimidade com o papai. Oh, glória. Tem crente pentecostal nessa noite? Tem crente cheio nessa noite? Oh, aleluia. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: tu buscou em casa? E quem que vai dizer que não buscou, né? Aqui todo mundo é santo. Na igreja todo mundo é santo, né? Aleluia, glória a Deus. Então, nós temos que entender uma coisa: que a oração, o louvor, esse pequeno ato, que não é pequeno, que é grandioso no mundo espiritual, tu pode achar que, mas se tu fizer, tu vai ver. Aí chegam uns irmãos com a cara desse tamanho: queria vir pro culto hoje não. Desse jeito, né? Queria estar aqui não. Bem obrigado, né? Às vezes quando tu, mulher, chama teu marido: bora pra igreja hoje. Ele: eu vou, mas eu vou à força. Aí chegam os irmãos pra cá. Eu acho engraçado isso, é porque quando era no mundo, não usava relógio. Porque tinha hora para sair, mas não tinha hora para chegar. Aí depois que virou crente, aí comprou um relógio igual esse meu e colocou no braço. Que é para toda hora ficar olhando, dizendo assim: esse culto não vai acabar mais não, é? Esse culto está demorando demais. Isso é frase de crente vazio, oh glória. Porque quem se envolve com a presença não se preocupa. Tu te lembra que lá no mundo, quando tu ia lá para os forrozinhos, por negócio lá, tu nem olhava para o relógio, porque tu não se preocupava com a hora de ir para casa. Mas aí está surgindo uns crentes modernos que quando vem para a igreja aí fica preocupado demais. O culto é para terminar 9 horas. Se dá 8 horas ele já está dizendo: o culto está demorando demais. É não, é tu que está vazio demais. Está vazio da presença dele, está vazio da glória dele. É por isso que quando está aqui não sente nada. Porque Deus não derrama em crente vazio. Deus derrama em crente que está cheio, que é para encher mais. É para encher mais, mas para quê, Vinícius? Para transbordar. Oh glória. Então não deixe para vir buscar a Deus somente na igreja, mas busca primeiro em casa. Olha para o irmão do seu lado e diga assim: quando tu vier para o culto, gente, tem mais pouco barulho. Quando tu vier para o culto, imagina que o culto é Santa Ceia. Porque é o único culto que tu vem que tu faz jejum em casa. Eu não é desse jeito. Então devemos se encher dele. E em casa devemos transbordar da presença dele. Mas infelizmente,
muita gente que está vazia, tanto aí como aqui. Tem uns pregadores que sobem vazio. Eu não tenho. Tem uns ministrantes que sobem vazio demais em cima do altar. Eu posso contar mais uma história para você? Agora dessa é minha, tá? Essa é minha. No início, um bom tempo atrás, lá não está de prova, eu queria pregar na igreja, né, que eu congregava. Aí eu falei, pastor, eu quero deixar uma palavra. Aí o pastor disse assim, irmão Vinícius, vai ler uma Bíblia, vai buscar mais Deus em casa, depois você vem. Eu fui, raiva danada, raiva grande. Aí, quando o Espírito Santo te chama, ele incomoda, né? É impossível você fugir daquilo que Deus te chamou. Você até tenta, mas Deus não vai para canto nenhum. É meu, chamei e já era. Aí eu, com vontade grande de pregar, a minha mãe, ela trabalhava nos sábados. Aí eu ficava sozinho em casa. O que foi que eu fiz? Peguei a caixa de som amplificada, desse tamanho a caixa. Desse tamanho aqui. Aí coloquei no meu quarto. Botei o fundo musical. Aumentei o volume todinho da caixa. Eu falei, eu fico surdo ou eu fico cheio, um dos dois. Aí eu peguei a Bíblia, eu falei, já tem o fundo musical, já tem uma Bíblia, falta o ouvinte, né? Não tem como pregar para... Eu peguei o ursinho, fui lá no quarto da minha irmã, peguei a boneca dela, peguei os ursinhos, coloquei no chão, me sentei no chão, e eu disse assim, senhor ursinho, senhora boneca, eu vim pregar para vocês. Deve estar imaginando assim, esse menino deve ser doido. Sou doido por Jesus. Porque tu quer pregar, entenda que primeiro tem que pregar em casa. É porque tem muita gente que está procurando o microfone. Tem muita gente que está procurando os holofotes, está procurando a plateia. Tem gente que quer começar em cima. Aí Deus está dizendo, começa aí embaixo, criatura. Tu vai pregar o quê? Eu vou pregar, meu pastor, aquilo que eu preguei em casa. Tu vai cantar o quê? Eu vou cantar aquilo que eu cantei em casa. Tu vai orar pelo quê? Eu vou orar por aquilo que eu orei em casa. Porque em casa eu busquei. Porque em casa eu me enchi. E quando eu cheguei aqui, a gloriosa presença de Jesus transbordou na minha vida. Pregadores, entendam uma coisa: se enche em casa, procura em casa, aprende em casa, se prepara em casa, para quando chegar aqui dizer: eu vim passar aquilo que Deus me mostrou em casa. Eu vim dar a vocês aquilo que Deus me deu em casa. Antes daquela mulher samaritana pregar na cidade de Samaria, Jesus disse: a água que eu te der, se tu beber, eu te farei uma fonte de água viva. E a Bíblia vai dizer que essa mesma mulher evangelizou toda a cidade de Samaria. Não existe esse negócio de pregador subir em cima do altar e dizer: eu estou vazio. Vazio de quê, meu amigo? Vazio da palavra, vazio da presença. Tem que ser cheio da glória, da presença, da misericórdia dele. Então, antes de pregar, estuda. Antes de cantar, ensaia em casa. Antes de fazer qualquer coisa em cima do altar, treina, ensaia, procura, busca, se esforça, faz com zelo em casa. E depois tu vem para cá. Aleluia. Tem crente vivo nessa noite? Então em casa eu me encho e na igreja eu a glória. Quem quer ser cheio da presença? Mas como nem tudo é flores, tem um problema em ser cheio. E o que é? É que quem é cheio incomoda. Posso usar mais uma história bíblica? Existia um homem chamado Jesus. A Bíblia que diz isso, tá? E Jesus, ele foi pregar numa cidade
Quando ele chegou na cidade, apareceu-lhe um homem chamado Jairo. E a Bíblia vai relatar que Jairo era um dos principais da sinagoga. E para ser principal de uma sinagoga, ou um dos principais, era necessário que fosse um saduceu, ou que fosse um fariseu, ou que fosse um doutor da lei, ou que fosse mestre. É ou não é, meu pastor? Então, Jairo fazia parte do grupinho que não gostava de Jesus. Porque esse povo não gostava. Então, esse pessoal olhava para Jesus e dizia assim: Jesus, esse daí, isso é um homem vazio. Quem? Jesus? Jesus não prega nada. Quem? Jesus? Jesus não canta nada. Jesus expulsou um demônio. Jesus expulsou um demônio? Foi por ordem de Beelzebu. Esse homem aí não vale nada. Aí ficava criticando Jesus. Ficava falando mal de Jesus. Por quê? Porque Jesus era cheio. Ou não era cheio? Porque quem é cheio incomoda quem é vazio. Quem tem a glória de Deus incomoda aqueles irmãos que não quer nada com Deus. Ou não é desse jeito? Mas Deus vai te usar na vida de quem mais te critica. Oh glória. Isso é mentira. O texto diz, a palavra diz. Esse homem fazia parte do grupo que não gostava de Jesus. Até que quando ele viu Jesus, ele se ajoelhou e disse: Jesus, vai na minha casa liberar uma palavra da parte de Deus. Quem mais te critica, assim diz o Senhor, eu te farei como fonte na vida dessa pessoa. Eu odiava crente. Eu tinha raiva de pastor. Eu tinha ódio de gente que era crente. E olha onde eu estou agora. Porque quem eu mais critiquei foi quem Deus mais usou na minha vida. Oh glória. Porque tem gente que não vai com a tua cara porque tu é cheio demais. Tem gente que não gosta de tu porque tu tem um brilho de Jesus. E o que me chama a atenção nisso tudo é que Paulo orou 3 vezes para que o espinho fosse lhe tirado. Mas a voz de Deus disse: Paulo, a minha graça te basta, e o meu poder se aperfeiçoa nas fraquezas. Mas o que eu achei mais lindo ainda foi quando Paulo disse assim: por isso eu, Paulo, me alegro nas minhas fraquezas. Paulo, me alegro nas injúrias. Paulo, me alegro nas difamações. Me alegro nos apedrejamentos. Me alegro em não agradar os ímpios. Porque quando eu estou fraco, aí é que eu estou forte. Quando me persegue, aí é que eu estou cheio da graça, do poder, da misericórdia, do amor. Crente que é cheio incomoda o inferno. Porque estão falando do meu nome. Dá glória a Deus. É sinal que tu estava fazendo o que é correto. Se Paulo era um homem que era mais cheio do que a gente, era perseguido, por que a gente não vai ser perseguido também? Porque é o problema de ser cheio, né? Às vezes, de buscar Deus demais, de ter intimidade com Ele. É porque críticas vão vir. Certa vez eu estava vendo um dos pregadores que eu gosto muito, chamado Eliseu Rodrigues. E ele falou sobre isso. Porque às vezes, nós mesmos, a igreja, nós julgamos muito quem está em cima do altar. Às vezes a gente fala assim, está ali pregando para se amostrar. Ali no outro dia estava pecando, fazendo muita coisa errada, ali que agora está na igreja. Muitas vezes a gente julga as pessoas. Tem crente que se acha onisciente. Acha que pode sondar o coração de todo mundo e não podemos. Não podemos julgar ninguém, quem está em cima ou quem está embaixo. Por quê? Porque só Deus pode fazer isso. Porque quando a gente tem a glória de Deus, quando a gente busca a glória de Deus, quando a gente busca a presença de Deus, a gente transborda. Aí às vezes nós temos um brilho. O brilho de quem? De Jesus. Porque nós não somos nada, nós não somos ninguém, mas Ele é tudo.
Oh, glória. Para finalizar, deixa eu contar mais uma história para finalizar. Existia um pastor que ele estava cansado de lutar. Ele estava cansado de tanto batalhar com as batalhas espirituais. Aí ele pegou a Bíblia, pegou a chave e entregou ao presbítero, que era o vice da igreja. Falou: meu presbítero, lutei o bom combate, já era, estou fraco demais para prosseguir. Aí entregou ao presbítero. Aí o pastor entregou a igreja, saiu da igreja. Aí o diabo foi no ouvido dele e disse assim: agora que tu não é mais crente, vamos em outra cidade, com um forrozinho. Aí o pastor foi em outra cidade. Aí chegou lá, sentou na mesa. Garçom, traga uma bebida para cá. O garçom trouxe a bebida. Só que ele, sem muita coragem de beber, aí ele viu uma moça lá, a moça encarando ele olhava para a moça. Aí a moça olhando assim e foi até ele. Quando a moça chegou e olhou para ele e disse: meu pastor, o senhor aqui? Ele olhou assim para ela, desconfiado. Meu pastor, o senhor falou com a minha mãe? Aí o pastor estava nem reconhecendo ela. Ela disse: meu pastor, eu não acredito não. Porque antes de vir para essa balada, eu briguei com a minha mãe em casa. E minha mãe disse assim: vá para a igreja, minha filha. E eu disse para ela: mãe, eu não vou para a igreja não. Eu só vou para a igreja se Deus falar no barzinho, me pegar pela mão. E o senhor está aqui, meu pastor. O senhor foi mandado por Deus para me tirar. Aí o pastor não fez nada, pegou pela mão ela e vamos embora, porque aqui não é lugar de crente. Aí você deve me perguntar assim: Vinícius, quão cheio eu tenho que ser? Você tem que ser tão cheio que nem para desistir tu presta mais, porque a presença é tão grande, a glória é tão grande, que até tu dizendo não, Deus diz: é sim, viu? É sim, é sim, é sim. Em casa eu me... Ixi, muita gente, pouco barulho. Em casa eu me... Na igreja eu Pode ficar de pé. É Deus indo assim para tu. Para onde tu vais? Se eu tenho uma palavra de vida eterna. Aleluia, Jesus. O ministério de louvor já pode subir. Aleluia. Quero convidar você a vir aos pés do altar. Vinícius, eu quero me encher mais ainda. Aleluia. Quero perguntar mais uma vez nessa noite: tem crente cheio aqui? Ixi. Tem crente pentecostal aqui? Isso não é coisa de doido. Isso é coisa de crente que tem intimidade com o papai. Eu quero convidar você a vir aqui aos pés do altar. Você que quer uma bênção, você que quer uma vitória, você que quer ser cheio, pode vir. Venha para cá você. Venha para cá ser cheio. Venha para cá transbordar da presença dele. Quem quer transbordar? Eu quero ver se aqui tem crente de fé. Eu quero ver qual crente que vai transbordar aqui na frente. Quem vem? Pode sair, fica com vergonha não. Vem porque eu quero profetizar. Vinícius, eu quero ser cheio, cheio. Então vai ler a Bíblia. Quero ser cheio, cheio. Então vai orar. Vai buscar em casa. Que em casa você se enche. Aqui você tem que transbordar. Aleluia.
Aleluia, tem mais alguém? Só vai receber quem veio. Profetizar para quem está aqui. Amém? Eu posso chamar os obreiros para ajudar? Posso? Quem não tivesse vindo, se puder vir aqui, tá? Eu quero transbordar nessa noite. Por quê? Porque em casa eu me enchi. É porque antes de eu vir para o culto, eu coloquei lá um fundo musical. Eu coloquei lá um louvorzinho lá na caixinha de som. A caixinha não tem muito volume não, mas o que importa não é o volume, o que importa é o que está sendo tocado. Amém? Quero que peço que os obreiros, por gentileza, fiquem preparados. Obreiros, vamos ser usados agora como profeta aqui. Quem quer ser cheio? Quem quer transbordar da presença? Deixa eu lhe contar mais uma história. Estou quase me formando em história. Tantas histórias que eu contei hoje. Tinha um profeta. Pense no profeta que eu gosto dele. O nome desse profeta é Elias. Vocês conhecem quem é Elias? Conhece, né? Conhece mesmo. O que acontece? É que Elias tinha um discípulo, um amigo, um parceiro, chamado Eliseu. E Elias era um baita de um profeta. Pense no homem usado por Deus. Pense no homem cheio por Deus. Só que chegou um dia que Deus falou assim: Elias, tu tá tão cheio que eu vou te levar para cima, porque não está dando para tu ficar mais aí embaixo, mas não. Aí quando Elias está indo ao local de encontro com Deus, para ele ser arrebatado, Eliseu olha para Elias e diz assim: Elias, tu vai mesmo? Elias disse: eu vou. Aí Elias pergunta para Eliseu: Eliseu, o que tu quiser, eu vou te dar. Pede e será dado. Aí Eliseu diz assim: Elias, eu quero ter a glória que tu tem. Elias, eu quero ter a tua unção que tu tem. Elias olha assim para Eliseu e diz assim: rapaz, se tu soubesse o tanto que eu renunciei, se tu soubesse o tanto que eu sofri para ter isso, Elias, eu quero. Aí Elias olhou para si, Eliseu disse assim para ele: Elias, espera um minuto. Eu mudei de ideia. Eu não quero mais ter a tua glória. Eu não quero mais ter a tua unção. Eu quero ter isso que tu tem com Deus, mas eu quero dobrado. Oh glória. Aí quando tu chegar em casa, alguém vai olhar para tu e vai dizer assim: que brilho é esse em tu? Que negócio diferente é esse em tu? Aí tu vai abrir a boca e vai dizer: é porque hoje Deus se manifestou de forma grandiosa. É porque Deus me encheu da presença. Sabe esse brilho não é meu, não, é dele. Sabe essa presença, essa glória, foi Jesus que me deu, porque eu recebi. Quando o pregador diz assim: recebe glória dobrada, recebe a unção, recebe o poder, recebe a autoridade de Jesus nessa noite. Oh glória, aleluia Jesus. Porque nessa noite tem glória, nessa noite tem a presença dele, nessa noite tem renovo. Você não pode sair daqui vazio. Você não pode sair daqui da mesma forma que você entrou. E eu tenho que sair como Vinícius. Eu tenho que sair cheio, 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 cheio dele. Há poder no nome de Jesus. Os obreiros podem orar e profetizar em nome de Jesus. Glória dobrada. Glória dobrada. Em nome de Jesus. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar,
cadeias quebrar. Oh, glória, aleluia. Vai derramando, Jesus. Vai derramando glória dobrada. Vai derramando presença dobrada. Vai derramando. Em nome de Jesus. Derrama, Jesus. Oh, glória. E um exército. Vinícius, eu quero entrar no poder, então entra. Vinícius, eu quero entrar em mistério, então entra. E um exército surgiu pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Presença de Jesus, tem presença de Jesus nesse ambiente, tem presença de Jesus nessa casa, oh glória. E a poder no nome de Jesus, e a poder no nome de Jesus, a poder no Jesus, pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Ouço cadeias quebrando. Quebra, Jesus, quebra a cadeia da friagem. Quebra, Jesus. Quebra a cadeia da frieza espiritual. Quebra, Jesus. Quebra, vai quebrando. Quebra essa frieza. Pai, quebra esse vaso vazio e faz um vaso novo com a tua glória, com a tua presença. Aleluia. Ai, Deus, vai quebrando. Oh, Jesus, eu quero um renovo da tua parte. Oh, Pai, eu quero sentir. Até transportar. Eu sentir aquela presença. Derrama a sua glória. Que Pai. Derrama a sua glória. Pai. Tu lembra daquele dia, Pai, que eu entrava em mistério? Tu se lembra daquele dia, Pai, que eu me rendia na tua casa, que eu me rendia na tua presença. Pai, eu quero ser cheio da tua glória. Eu quero ser cheio da tua presença. Então enche. Vai enchendo aí. Às vezes, Jesus está na casa e a gente não sente a presença. Sabe por quê? Porque a gente não buscou em casa. Às vezes, a gente não escuta a voz do Espírito Santo, porque a nossa mente está muito cheia com Satanás. Às vezes, não percebemos o mover de Deus, porque o nosso coração está cheio de mentira, está cheio de fofoca, está cheio de rancor. Às vezes Deus quer te usar tanto, mas a tua incredulidade atrapalha o mover. Às vezes Deus quer te levantar como vaso de honra, mas tu é tão desobediente, tu desobedece tanto, tu sabe o caminho, tu sabe como é o negócio, tu sabe qual é o caminho. Vai dizer para mim que tu não sabe. E até no quarto
fechar a porta e entrar no secreto com Ele? É porque às vezes tu quer exigir muito de Deus, mas tu faz isso aqui, ó, por Ele, tu faz o mínimo. A promessa é glória dobrada. A promessa é unção dobrada. Porque Deus não te deu um espírito de timidez. Deus, Ele te deu um espírito de ousadia. Um espírito ousado. Mas é impossível ser ousado se não estiver transbordando da presença. Porque quem transborda da presença tem ousadia, tem coragem, tem poder da parte dele. E nessa noite, Deus me trouxe aqui só para te dizer: em casa, meu filho, eu quero que tu se encha. E aqui, oh glória, eu quero que tu transborde na minha presença. Deus me trouxe aqui só para dizer para você: eu quero intimidade em casa. Tu se lembra daqueles dias que tu era todo dia orando? Tu se lembra naquele dia que tu se acordava nas madrugadas para orar? Oh glória. Tu se lembra naquele dia que tu chorou tanto, abriu a Bíblia pedindo para Deus te responder? Nessa noite, receba essa palavra da parte de Deus. Deus te diz: se encha em casa e transborde da minha presença, em nome de Jesus. Essa igreja é a minha oportunidade. Você pode bater salva de palmas para o Senhor Jesus. Nessa noite, aleluia, há alguém nessa noite que ainda não entregou a sua vida para Jesus. Tem alguém que hoje quer dar um passo de fé, quer aceitar Jesus, quer entregar a sua vida, ou se estiver afastado ou afastada hoje, quer renovar a aliança. Se tiver no nosso meio alguém que queira aceitar Jesus ou renovar a sua aliança, voltar para os caminhos do Senhor, tem um senhor lá atrás, venha, pode vir, aplauda Jesus. Acompanhe ele aí, deixa ele vir, pode vir. Cadê um dos obreiros? Acompanha ele para cá. Tem mais alguém nessa noite que quer entregar a vida para Jesus? Mais alguém? Tem mais alguém? Mais alguém que está afastado ou que não aceitou Jesus, mas hoje quer? Tem mais alguém? Pode subir com ele. Você pode aplaudir Jesus de novo. Bem forte, bem forte. Enche-me, Deus. Vamos orar pela vida dele? Agora é o irmão Edinaldo. Ah, irmão da diaconisa mocinha. Venha pra cá, diaconisa, chegue. Venha pra cá. Eu quero convidar toda a igreja a impor as mãos para orarmos pela vida dele. A orarmos pela vida dele. Pai, no nome de Jesus, aqui está o teu filho Edinaldo, Senhor, em lágrimas da tua presença. Toca Jesus ele, toca ele, Jesus, porque é um filho teu. Tu preparaste esse momento, esse culto, para que ele viesse chegar na tua presença. Tu sabe do que ele precisa, muito mais a salvação, Senhor. Quero te pedir, meu Jesus, diante dessas testemunhas, escreve o nome dele no livro da vida. Escreve o nome dele no livro da vida. Perdoa os pecados e firma os pés dele, Senhor. Firma os pés para que ele não desista e lute por ele e pela família dele. É assim que nós queremos profetizar, declarar
dizer ao inferno que ele agora pertence ao corpo de Cristo, a igreja do Senhor, estará sempre como barreira de proteção na vida dele. Em nome de Jesus, a igreja diz: dê um abraço nele bem arrochado. Enche-me, enche-me, Deus, enche-me, Deus. Liga o microfone de Isabélia. Na caixinha. Enche-me. Pode acompanhar ele. Seja bem-vindo. Enche-me, enche-me, enche-me. Pai, leva a tua igreja para casa. Guarda os caminhos do teu povo, para que chegue em casa em segurança, guardados e protegidos de todo o mal. É assim que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. E você diz: todos os novos convertidos, você que aceitou Jesus ou voltou para Jesus de um mês para cá e não fez a consolidação, pastor, não sei nem o que é isso. Fica rapidinho, não vai embora agora não, que eu quero 5 minutos. Jário tem 5 minutos com vocês, Isabelle, tá bom? Concha com as mãos, que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo esteja com todos, não só agora, mas para sempre. E você diz? Quem quiser rever o nosso culto, IBR Mari, YouTube, Facebook, Instagram. Tchau, Deus abençoe e até o próximo culto, se Ele nos permitir.